Como é que as instituições financeiras não sabem o que é ordem block? E nesse vídeo aqui eu vou te explicar como você milimetrar seus stops para que você possa operar a favor do grande dinheiro do mercado. Afinal de contas, é isso que dizem aí afora sobre ordem block. Então fica ligado nesse vídeo aqui que eu vou te contar tudo como você operar e também algumas características que nem todos contam. Então bora lá. Primeiro eu preciso que você entenda alguns conceitos básicos, que é o quê? Para o mercado poder cair, fazer esse movimento de queda aqui, deixa eu até colocar numa posição aqui que fique até maior para que a gente possa definir da melhor maneira. Para que esse mercado possa ter feito esse candle de baixa aqui, ele precisou consumir ordens na compra, beleza? Por quê? Para que o mercado possa fazer esse movimento aqui de baixa, ele tem uma quantidade de pessoas aqui querendo comprar. Então, para todo vendedor, há um comprador. Se você quer vender, alguém tem que comprar. Então, para que o mercado fizer esse movimento aqui, esse candle de baixa, ele precisou consumir as ordens de quem estava querendo comprar. Então, baseado nisso, bora voltar aqui para o Superdom. Isso aqui, para cada nível de preço, esse indicador aqui, ele te mostra quantos contratos cada player quer comprar. Na região aqui, do 109,690, tem uma quantidade de pessoas querendo comprar 128 contratos aí, tudo bem? Não é especificamente uma única pessoa, são vários, são os players, é o mercado, ok? E o preço atual que o mercado está trabalhando é no 109,685. Para que o mercado venha aqui para o 109,680, ele precisa consumir 208 contratos. Pulando isso, o que é que a gente tem? O que é o ordem block? O ordem block basicamente é o quê? Tá vendo essa região do corpo aqui do mercado? Eu vou marcar ela só para a gente ter como referência, ok? Só para simplificar e milimetrar mais aqui o nosso stop. Porque se eu for colocar essa região toda aqui é muito grande. O ordem block foram... Os players colocaram diversas ordens aqui, de venda, tudo bem? Porque o mercado veio consumindo a compra, e aí teve muita gente querendo vender nessa região. Para que o player pudesse fazer esse movimento aqui, de queda, agrediram na venda, tudo bem? Que é o quê? Para todo vendedor há um comprador, então eles consumiram todas essas ordens aqui, dos compradores de uma forma agressiva, bem forte, sem precisar colocar as ordens aqui nessas regiões de níveis de preço. Para quê? Esperando o mercado chegar lá para consumir. Como se fosse uma barraquinha de fruta. Quando você coloca ali sua placa de querendo vender banana a R$10, você aguarda o cliente chegar. Já na agressão, você vende por qualquer preço que o mercado estiver trabalhando. Exemplo, tá passando ali Dona Maria na feira, e aí ela quer comprar banana, mas todo mundo vende a R$10. E aí você fala, Dona Maria, a senhora quer comprar minha banana a 8? E aí Dona Maria vai e compra. Dona Maria levanta a mão e fala, eu compro banana a 7, você vai e vende. Aí outra pessoa a 6, você vai e vende. Então, você vende pelo preço que estiver trabalhando no mercado. Você não quer se incomodar, se interessar em deixar suas ordens aqui apregoadas. Isso é o princípio básico. Você precisa entender isso para que o ordem block faça sentido na sua cabeça. E aí, bora lá. O cara que vendeu nesse ponto aqui, ele vendeu por qualquer preço. E aí o mercado agrediu fortemente. O que é que acontece? Aqui é que entra o ordem block. Quando você vê, basicamente, um candle, o mercado está vindo uma tendência de alta. Aí vem um candle, deixa um candle aqui no topo. E logo em seguida, o candle seguinte ou o movimento seguinte... quebra a estrutura, que seria o quê? Como se ele tivesse quebrado esse movimento de fundo aqui, Se esse movimento quebrasse essa estrutura aqui, de fundo, no caso ele rompeu o fundo aqui e isso aqui inverteu a tendência, esse carinha aqui se torna ordem block, ele precisa quebrar a estrutura para fazer sentido. Então, bora só procurar aqui, só para fazer um sentido para você, Observe bem. O mercado veio na tendência de alta aqui, e aí esse candle aqui, que foi um candle comprador, travou o movimento e logo em seguida o mercado caiu, e perdeu a estrutura dele, quebrou a estrutura. Esse carinha aqui a gente pode sim considerar como se fosse um ordem block, colocar aqui a região de topo e fundo do corpo do candle e colocar uma linha central, porque também é muito defendida essa linha central. Então, o que é que vai acontecer? O mercado ele ainda não voltou para mitigar essa região. O que seria mitigar? É uma retração, quando o mercado cai e volta para testar,
tudo bem? Essa volta para testar, alguns chamam de retração, outros chamam de mitigação, tanto faz. O que é que acontece? A gente vai esperar o mercado voltar nessa região aqui, e quando voltar nessa região, a gente vai fazer toda a análise para que ver que o mercado vai estar absorvendo ou defendendo essa região, vai vender para poder pegar a continuidade da queda, tudo bem? Isso é um ordem block. Então, voltando aqui para o book de ofertas, para o Superdom, que esse aqui é o nome da ferramenta, o que é que acontece? Quando o player, ele basicamente coloca aqui as suas ordens para poder serem consumidas, o ordem block ele faz o seguinte, ele começa a vender a qualquer preço que ele começa a pular as ordens. Quem pagar mais barato, ele vai vender, ele não está nem aí pelo preço. Ele vai pular. Então, essa leva aqui de contratos aqui, ó, que ele vai acabar pulando, ó, ele vai acabar pulando e vai vir trabalhar aqui, ó, nessa faixa de preço. Deixa eu só colocar aqui livre. Você vai ver, ó, o mercado vai trabalhar aqui. Ele vai sair desse ponto aqui de cima e vai trabalhar no ponto aqui de baixo. Então, toda essa região aqui, ó, de ordens, o mercado não consumiu, ficaram ordens aqui para serem consumidas. Toda essa região aqui de contratos, ó, todo esse número de contratos aqui. Então, é isso que o mercado faz. Ele basicamente, ele vai fazer um movimento de queda, vamos supor que aqui foi o candle, tudo bem? Ele faz um movimento de queda, rompe a estrutura e volta para testar exatamente essa região de contratos aqui, ó, que o mercado ficou sem consumir essas ordens. E essa região de contratos vai ser a região do qual haverá a mitigação por causa desses contratos que ficaram faltando para consumir. É isso que é o fundamento do ordem block. Então, é basicamente isso. Bora aqui procurar no gráfico para você entender melhor. Observe aqui do lado, ó. Esse candle aqui, ó, ele foi que parou o movimento, tudo bem? Ele parou o movimento de baixa e fez essa explosão de alta aqui, ó, logo em seguida. Então, esse daqui, ele quebrou a estrutura. Então, esse movimento aqui, ó, esse candle é um candle ordem block. Então, vou pegar aqui, ó, o meu indicadorzinho só para você poder ter ciência, clique com o botão direito, tudo bem? Esse é o indicador baseado nessa ferramentazinha aqui, ó, do lado, tudo bem? Clico nela, dou 2 cliques, coloco essas duas linhas, clico com o botão direito e boto a linha central, só para a gente ter ciência, porque isso tudo é uma região. E observe exatamente como é que o mercado foi lá, ó, mitigar a região, fazer essa retração. Ele subiu, quebrou a estrutura e voltou lá para poder pegar, consumir essas ordens e aí de novo ele rompe e dá consentimento ao movimento de alta, tudo bem? Porque o mercado ele se desenvolve exatamente por esse movimento. Ele faz um movimento de impulsão, faz um movimento de retração e depois dá continuidade ao movimento de impulsão. É basicamente assim que o mercado faz. Então, se a gente for levar em consideração o exemplo perfeito que eu estou mostrando aqui, impulsão, retração, impulsão, isso aqui fica algo muito bonito, muito didático, mas você vê na prática, o mercado não é assim. O mercado foi, aí voltou embolando, só que quando você entende esses conceitos de ordem block, você vai perceber que o mercado volta para mitigar a região do ordem block. E quantas pessoas estão simplesmente pegando aqui, ó, uma retração de Fibo e acreditando que na retração de Fibo o mercado vai dar impulsão só porque voltou nessa retração de Fibo aqui. Mas observe que o mercado não teve força para dar continuidade ao movimento de alta na retração de Fibo. Inclusive, ele até rompeu aqui, ó, a região da retração de Fibo, foi buscar o ordem block em cá para depois fazer o rompimento. Então, é baseado nesses conceitos que você vai ter muito mais milimetrando o seu stop para poder operar com mais eficiência do que simplesmente esses padrões mais antigos, que é suporte, resistência, retração de Fibo. Isso é eficaz sim, mas não é sempre, e simplesmente baseado só em uma retração de Fibo você não pode operar. Se você conseguir unir os conceitos, você vai ter muito mais eficiência nas suas operações do que simplesmente sempre colocar um indicador de retração e achar que ele vai ter que retrair no 50%, no 61%, e isso você vai operar. Por isso que eu sempre levo em consideração esse meu operacional, que é a união de todos os conceitos do mercado, mas de uma forma mais simples e simplificada para que você possa operar, tá? E ter diversas validações. Por quê? Se eu for levar em consideração aqui o operacional que eu faço, eu ia considerar o ordem block,
eu iria considerar uma divergência no volume, tudo bem? Baseada em uma absorção ativa, isso são todos os conceitos que eu trabalho, baseado também em uma retração em ABC e também em um conceito de ondas de Elliott e ciclos de Wyckoff, fases dos ciclos de Wyckoff. Então, se eu for contar para vocês aqui quantas confirmações eu tinha para poder comprar nessa região aqui, são mais de 5. Então, eu entro com muito mais certeza do que eu estou fazendo do que simplesmente eu pegar uma única ferramenta e clicar baseado nela. Então deixa eu mostrar na prática como eu estou operando o Ordem Block agora nesse exato momento. Deixa eu te mostrar, observe bem. Esse último candle aqui, ó, observe que ele literalmente parou o mercado, tá? Pô, Max, esse foi o último candle, então isso aí é um suporte, ele encontrou resistência lá anterior e tal. Não é bem por aí. Observem bem a ideia do Ordem Block sendo atuada aqui, ó. O Ordem Block, ele foi feito, o último candle ele parou o mercado e literalmente o próximo, você vê que já foi um candle de alta mais forte, né? Limpando toda essa região de fundo e conseguindo até superar a sua máxima aqui, ó, nesse pavio. Ok? E logo depois o que é que aconteceu? Se eu for botar aqui, ó, um canalzinho só para a gente poder exemplificar, vou botar uma linha central. O mercado defende muito essa linha central do Ordem Block. Ó, a gente tem, ó, o mercado, ele literalmente defendendo essas regiões. Ó, você vai perceber aqui, ó, o mercado veio, defendeu nessa região, defendeu aqui. E aí se a gente for arrastando para o lado, você vai ver que o mercado voltou para mitigar a região. E o que seria a mitigação? É literalmente o mercado voltar para identificar de novo aqui esses lotes que ficaram travados para que ele possa defender novamente. Então, observe que o mercado voltou lá no final do dia e hoje, no qual na abertura ele abriu no gap de alta e voltou novamente para testar a região. Eu fiz uma compra exata nesse ponto aqui e coloquei meu stop abaixo do meio. Ó. Eu tô com um stop aqui de R$560, 280 pontos e tô pegando aqui já 180 pontos. Qual é a minha ideia? Minha ideia é levar esse trade acima dessa máxima aqui, que aí ele vem fazer também um processo de absorção do mercado, fazendo uma armadilha aqui nesse ponto. E aí eu consigo pegar um 2 para 1 aí até bem consistente nessa operação. Esse aqui é meu alvo. E essa operação não foi só baseada no Ordem Block, tem todo um cenário aqui de estudos baseados em Wyckoff, em Elliott, em estudos macroeconômicos. E por que eu quero falar o Wyckoff? O Wyckoff, ele é o pai da lateralização e o pai do fluxo do mercado. Então, a gente entende que está tendo aqui, ó, um processo de absorção passiva. O mercado está caindo e ao passo que ele vai caindo, ele vai absorvendo de uma forma passiva. O mercado aqui, ó, observe que ele fez um giro de mercado. Observe que o fluxo comprador começou sendo atuante, ó. Ele começou a quebrar as estruturas que vinham sendo colocadas no mercado. Se eu for colocar aqui as estruturas, ó, isso aqui tinha uma resistência, um suporte, e ele foi quebrando praticamente todas. Parou nesse movimento aqui, exatamente no Ordem Block. Se você for perceber, ó, esse candle aqui foi o candle que travou o movimento e deu continuidade ao movimento de rompimento de baixa. Então, se a gente colocar aqui também, ó, uma região de defesa do Ordem Block com a linha central, a gente vai ver que também o mercado foi lá mitigar a região, ó. Foi mitigar a região, ó. Só que o que eu quero que você entenda é que o Ordem Block, de uma forma vazia, cruamente, se for olhada só o padrão de Price Action, só o candle, isso se soa muito fraco, muito frágil na análise, porque existem diversos rompimentos, diversos candles, e aí você vai acabar tendo uma confusão ali em qual operar. Muita gente às vezes pega aqui no de 15 minutos, e aí opera acreditando que ali é o Ordem Block, mas quando você diminui o tempo gráfico, muda um pouco o contexto e o cenário. Então, se você conseguir conflitar com outras metodologias, entendendo Wyckoff, entendendo movimentos de regiões de contextos, fases que o mercado faz, facilita um pouco mais você aplicar esse tipo de conceito que é muito utilizado no Price Action em Forex, para que você consiga operar de uma forma mais eficiente. Então, aqui, observe que quando eu fiz a minha compra, meu stop ficou milimetricamente abaixo do Ordem Block no meio aqui. Então, eu tive um stop aqui milimetrado de 280 pontos. Para quê? Para um alvo, que eu vou pegar aqui, ó, um alvo de 330. Então, isso
é a diferença de quando você entende o ordem block, entende também o contexto. E é o conselho que eu deixo aqui para vocês, para não ficarem tão focados em ordem block, acreditando que sempre vai ser defendido, porque nem sempre um ordem block tem que ou será defendido. Vai depender muito do contexto inserido, do volume inserido, como é a volta para testar a região. E aqui a gente tem literalmente esse contexto. Observe o volume envolvido no reteste da região do ordem block. Tá? Então, te convido a você conhecer ainda mais esses tipos de cenário. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado para que você entenda a forma que eu opero, entenda ainda mais esses conceitos alinhados em vários operacionais, em conceitos mais simples, tudo bem? Porque eu opero Elliott, Wyckoff, Price Action, Fibonacci, teoria de Dow, mas isso de uma forma muito mais simples. Eu uno todos esses métodos e aplico para que eu possa ter resultados muito mais eficientes, com stops muito pequenos e conseguindo lucros muito grandes, igual esses aqui que eu estou conseguindo. Valeu, galera? Então, espero. Assiste o vídeo aí do lado agora e valeu!